Boa tarde, meu nome é Paulo, eu não sou da área de comunicação, minha área é de informática e também tenho alguma informação em direito. Bem, gostei muito da palavra, da troca de ideias e, assim, utilizando a palavra da professora, eu concordo que o que a gente está vendo, na verdade, é uma mutação, né, do controle do poder que sempre existiu. Então, os fatos vão mudando de acordo com os costumes e o poder, e as corporações elas vão incorporando isso e implementando novas camadas de controle, né? Como vocês fazem a problemática do jornalismo investigativo, a minha pergunta é a seguinte: de que forma vocês veem que esses coletivos, ou as associações de jornalistas, né, elas podem, digamos assim, combater essas novas camadas de poder e fazer as investigações e as denúncias? A educação jornalística precisa ser reeducada, eu tenho a impressão. Nós jornalistas hoje, assim como a maior parte das pessoas que usam a internet e usam as redes sociais, nós também não nos precavemos como deveríamos. E isso faz parte de um longo processo de formação de uma cultura técnica. A gente, às vezes, troca ideia de pauta usando o Facebook, usando o Messenger, ou seja, um conjunto de plataformas que não são seguras, que são rastreáveis. Algumas dessas pautas, elas são críticas a justamente esse poder. Então a gente precisa se reeducar enquanto jornalistas, enquanto escolas de jornalismo, e eu acho que esse é o primeiro passo, é a gente reaprender ou reabsorver uma cultura técnica que confronte o poder. Porque a cultura técnica que a gente tem hoje, todos nós temos hoje, ela conserva o poder. Ela ratifica essa forma de gestão do poder, que passa pelos afetos, pelas informações, gestão das relações, né, que são rastreáveis enquanto dados de informação. Então, acho que um passo inicial é reaprender a lidar com a importância da informação, talvez. Eu concordo muito com o que o Lula disse, porque e é muito sensível isso, né? Porque, a rigor, da onde estão saindo, né, os jovens jornalistas? Eu tenho a impressão que os coletivos eles são mais ágeis do que as corporações de comunicação, os grandes veículos de comunicação, nesse sentido de se encriptar mais, de ter uma preocupação maior, porque são pequenos, são mais ágeis, tendem, né, a ser mais observados e por aí vai. Eu acho que a escola de comunicação tem um papel importante aí. Volto a falar, o avanço, a privacidade dos outros faz parte do jogo. Agora a gente não precisa facilitar, a gente precisa fechar essas portas. E realmente, eu tenho conversado com jornalistas de diversas faixas etárias, diversas gerações, e são muito poucos os que se preocupam e se precavem nesse sentido. O próprio Glenn conta que ele não sabia nada de criptografia e que o Snowden ajudou ele, treinou ele durante meses, ele até caía a ficha dele, que ele era um maluco que estava procurando ele lá no Rio, não sei o quê, né? Até cair a ficha, ele passou por, né? Meses se passaram, né? Então, tem um autor americano, acho que um jornalista chamado Eli Pariser, que tem um livro chamado O Filtro Invisível, A Bolha Invisível no Brasil, e ele conta uma historinha que é o seguinte: nós todos agimos de uma maneira muito padrão, né? A tecnologia faz com que a gente busque conveniência, e na busca da conveniência a gente deixa as portas abertas. E ele cita o caso da ratoeira. Ratoeira é um sistema extremamente rudimentar, né? Uma plaquinha de madeira, uma mola, uma haste de ferro. O bicho vai lá, pega e é morto por esmagamento. Embora seja altamente rudimentar, ela tem uma eficiência de 89%. E aí ele fala, o que isso tem a ver com privacidade? Tem tudo a ver com a gente. Por quê? Porque nós agimos como o rato, nós precisamos parar de ser o rato. Porque o rato vai lá, ele olha o queijo, tira uma mordidinha, aí a ratoeira, e ele escapou. Opa! Aí alguém vai lá e rearma a ratoeira. Ele vai lá, ele tenta de novo, tira um naco, ela de novo dispara. Ele vai na terceira vez e ele morre. Por quê? Porque ele manteve
uma rotina previsível. A gente precisa, às vezes, alterar isso. O que a gente faz? Surgiu um app diferente ali. Aí ele aparece ali, ó, você pode fazer o seu cadastro. Ou, se você quiser, logue-se com o seu perfil do Facebook, ou com o Google+, ou com o Twitter. E é claro, é só um clique, a gente faz. Ao fazer isso, a gente comutou os nossos dados que estavam num para outro. A gente deu o aceite. Claro que do ponto de vista jurídico, né, a gente pode contestar isso, né, que isso não pode ser caracterizado um consentimento livre e esclarecido. Mas, né, a gente já caiu, a gente já permitiu que essas duas bases comutassem os nossos dados. Não só os nossos dados, os dados dos nossos amigos, dos nossos contatos. Eu queria fazer só uma pequena provocação, né? Porque eu acho que às vezes dá a impressão de que, digamos, quem está falando do lado da tecnologia estaria, de certo modo, digamos assim, uma espécie de ou reforçando um certo fetiche da tecnologia ou coisa assim, mas num certo sentido a gente vê que, apesar do uso de uma tecnologia talvez com uma agenda, talvez, né, como disse o professor Luiz, né, até certo ponto do liberalismo, ou talvez com esse histórico, mas eu pessoalmente eu vejo, no caso, o exemplo do Assange, do Wikileaks, como um fenômeno notável, porque, de certo modo, um indivíduo confrontar o governo do país mais poderoso da Terra, quer dizer, é uma demonstração de que, tá, vocês inventaram essa tecnologia, vocês têm uma agenda por trás, mas existe a possibilidade de que essa tecnologia possa ser usada contra, talvez, um certo pensamento que seria, talvez, dominante. E essa é a tendência chamada da descentralização. Inclusive, um dos movimentos, digamos assim, que está ocorrendo aí em tecnologia seria o movimento de tirar dos governos a capacidade de controlar o dinheiro, né? O Bitcoin, ou as criptomoedas, que, de certo modo, entusiasmam os chamados anarquistas, ou aqueles que pregam se há governo sou contra e tal. Enfim, é delicado saber exatamente onde está exatamente o espectro aí da tecnologia versus uma posição mais política ou algo. Mas o fato é que a descentralização que a tecnologia da informação está permitindo, ela provoca mudanças culturais também. Quer dizer, eu acho que aí é uma via de mão dupla, né? A cultura evolui e a tecnologia permite possibilidades que não se pensava antes, e de forma a, na medida em que essas possibilidades são viabilizadas, aí há a chance de se repensar e de se realmente refazer. Então, nesse sentido, eu queria fazer essa provocação aí para Carolina, por favor. É bem rápido, até chamou a atenção que é o seguinte: a gente está falando de jornalismo, nós três somos jornalistas. Você, eu não sei quem assim, mas já há muito menos programadores, por exemplo. Eu estava lendo há um tempo atrás, eu não sei se é verdade, que dizem que na migração do DOS para o Windows, todo mundo perdeu a capacidade de ser programador, porque a gente perdeu elementos rudimentares de linguagem de programação e todo mundo se tornou usuário. Talvez eu... Diz a lenda, não sei. Mas o ponto que eu quero defender aqui é o seguinte, que é muito usuário para pouco hacker. O Assange foi ou tem um ou outro que popa por aí. A maioria de nós tem, seguindo uma lógica que também foi falada aqui, muito vertical, o direito simplesmente de aceitar, para ter também o acesso mínimo a esse universo, ou cyber-universo, ao qual a gente está se referindo. Eu adoraria ter a possibilidade de chegar com o Lula e dizer, Lula, o Facebook para a gente, o WhatsApp não é legal para você fazer as coisas da Marco Zero. Eu quero te mandar umas informações através de um sistema diferente.
como usuária, eu só posso trocar do WhatsApp para o Telegram porque alguém me disse que é melhor. Entende? Talvez o defeito da lógica que a gente está aplicando seja esse. É muito usuário para pouco programador. Eu não sei se numa nova geração a gente pode corrigir isso de alguma forma. Eu acho que é aquela coisa, quando eu falo a cultura técnica, mudar a cultura técnica, a versão do objeto técnico, passa por aí. Passa pela necessidade da gente entender as lógicas de programação. Jornalistas e cidadãos de uma forma geral. De ter algum tipo de minimamente rudimentar de compreensão do terreno que a gente está convivendo. Em algum momento foi super importante que as pessoas aprendessem a ler, né? Aprendessem a escrever. Já passou da época de se ter um conhecimento mínimo de programação. Isso vai para todo mundo. Não precisa saber escrever e programar. Não é isso. Mas saber como a lógica de programação ela intervém sobre as rotinas, né? Sobre as práticas, sobre as trocas, sobre o comportamento, o monitoramento e tal. Boa noite. Meu nome é José Paulo, sou professor do Instituto Federal de Pernambuco. E aproveitando esse gancho aí, já que vocês estão falando de utilizar ferramentas para trocar informações, inclusive até informações relacionadas ao nosso trabalho, né? Já não bastasse às vezes a gente colocar nossas informações nesses aplicativos de comunicação, informações pessoais, muitas vezes a gente acaba concebendo aí a eles informações relacionadas ao nosso trabalho. E com certeza, uma ferramenta que é bem utilizada por nós é o WhatsApp. E o WhatsApp no Brasil, a gente já sabe que é uma peleja. E, geralmente a gente tem alguns problemas jurídicos que acabam derrubando o serviço aqui no Brasil. Portanto, eu queria perguntar para vocês o que vocês acham aí, porque boa parte dessa comunicação, tanto voltada para o jornalismo, para o hackativismo ou coisas similares, passa por essas ferramentas. E atualmente a gente está tendo a principal ferramenta de comunicação, está tendo esse bloqueio, esse empecilho aí para dificultar um pouco do que está acontecendo. João, né? José, desculpa, eu sou muito distraída. Eu não sei se eu entendi bem o que você quis dizer, mas não é bloqueio. Novamente, eu acho que é a falta de entendimento da lógica. Eu não sei se foi exatamente o que você se referiu, mas quando a justiça brasileira vai lá e bloqueia o WhatsApp porque algumas informações não são liberadas, na verdade a justiça brasileira está mostrando um desconhecimento da lógica de criptografia que a gente falou. Tá? Esse argumento, eu estou reproduzindo o argumento do próprio Facebook, que é o grupo que coordena o WhatsApp. Eu, como usuária e louca da distopia, eu acho que o Facebook e o WhatsApp têm todas as informações. Mas o discurso oficial, e talvez a verdade seja essa. Então, quando a gente diz assim, mas há um bloqueio do meio de comunicação, da ferramenta que a gente está usando, eu acho que é porque a gente está usando a ferramenta errada, porque foi como o Rogério falou, a gente vai em busca do mais fácil, a gente está indo para a ratoeira. Eu vou dar um exemplo para vocês, real e muito simples. Eu participei de algumas coisas e participo ainda relacionadas ao movimento Ocupa Estelita. E a gente usava muito o WhatsApp, muito. E começou a haver vazamento de informações que eram tolices estratégicas, não era nada assim muito profundo, mas a gente vai fazer uma ação lá no CAIS tal dia. Só que para essa ação funcionar, a prefeitura não pode saber, senão a polícia vai estar lá antes da gente. Então vamos circular essas informações. Era um grupo de 4 pessoas que supostamente se confiavam muito. E as informações estavam vazando. E a gente chegou a 2 conclusões. Ou tem algum X9, ou o WhatsApp, de alguma forma, WhatsApp e Facebook, tá fazendo com que isso vaze. A gente parou de usar essas ferramentas, os vazamentos pararam de acontecer. Então, ou o X9 tomou um slip, ou alguma coisa nessa lógica de uso da ferramenta e criptografia parou de jogar contra o que a gente estava fazendo. Então, assim, é muito essa preocupação que eu acho que a gente tem que falar. A técnica, mas também qual é a dificuldade da gente de, no meio de tantas possibilidades técnicas, estruturar outras ferramentas. Agora, você trouxe também uma preocupação que é muito relevante. Não é só a vida pessoal, é o trabalho. Então, assim, essa coisa das informações profissionais também é muito importante.
E não é só da gente. Quantos arquitetos estão usando AutoCAD, conectados à rede, e estão criando coisas, estão criando soluções não só em arquitetura, mas em design. Isso está indo para um banco de dados no Vale do Silício. E desculpa, Rui, vocês são programadores, se eu estou sendo a louca da técnica, para vir um bonitão lá da Califórnia e vir com uma grande solução em design, que na verdade foi pensada coletivamente e acessada via mineração de dados, né? Nesse litígio do WhatsApp, duas coisas sempre me chamam a atenção. A primeira delas é a seguinte: às vezes nós nos acostumamos tanto com uma solução tecnológica que nós tornamos essa solução tecnológica que é parcial como algo geral. Ainda há, em boa parte do mundo, não só do Brasil, pessoas que confundem internet com Facebook, ou internet com Google. Tratam como sinônimos. A gente precisa lembrar que Google e Facebook são empreendimentos privados, tentaculares, globais, dentro disso que chamamos web, interface gráfica da internet. Assim como o WhatsApp é uma solução entre tantos. Mas a gente se naturaliza tanto, e há 100 milhões de usuários de WhatsApp no Brasil apenas. 100 milhões de pessoas. Se a gente levar em consideração que 117 milhões são usuários de internet pelos dados, puxa, todo mundo. Eu e mais outros ali que não estão fazendo. Mas, para a grande maioria das pessoas, isso também é a expressão da internet. E quando vem um juizinho, entre aspas, eu estou usando o que eles dizem, lá do Sergipe, ele está o quê? Caçando o meu direito à livre expressão. Desculpa, amigo, mas não está. O livre direito de expressão de cada um de nós vai muito além de optar por uma solução privada e outra. Você pode buscar Telegram, você pode fazer outra coisa, pode ligar. Esses aparelhos ainda ligam, quando a operadora deixa, claro. Né? Claro não, oi, nem nada. Né? Então, eles fazem tudo, né? Menos permitir que a gente ligue. Então, a gente tem que cuidar com isso. Né, de não embarcar num discurso que é um discurso que diz muito e facilita muito para os grandes conglomerados, no caso, o Facebook. Outro aspecto que eu gosto de pensar, eu gosto de imaginar, eu sei, é uma imagem, é pictórico apenas, mas um juizinho assim, de Sergipe brigando contra um conglomerado como o Facebook. Quando a gente começa a falar de soberania digital, e quem começou a falar de soberania digital foi a Dilma, né? Quando ela foi alertada por Snowden, ela, Peña Nieto, Angela Merkel, que estavam sendo monitorados pela NSA e por aí vai. Né? Quando ela vai ali para falar de soberania digital, as pessoas falam, não é para tanto. Sim, cada um de nós precisa ter a própria soberania digital. O próprio direito a dizer, não, esses dados são meus. Precisa haver o consentimento meu para aquilo e por aí vai. Tarará. Então, eu achei interessante observar, é uma luta desigual, né? Eu acho que os tais juizinhos lá de Sergipe estão acabando perdendo, porque o clamor popular é tão grande, o lobby dos conglomerados é tão grande que a justiça brasileira já está cuidando para que não haja. E a justiça brasileira vai nos livrar do mal dos bloqueios do WhatsApp. Cuidado. Sabe? É muito pouco, é muito superficial. A gente precisa mergulhar um pouco além disso. Claro que você pode se sentir prejudicado, e pode ser prejudicado. Há negócios que estão hoje equilibrados nesse tipo de comunicação. Não só entre jornalistas, mas tem pizzaria que só funciona com WhatsApp. Outro dia eu tive um probleminha de Unimed. Aí liguei para eles, eu falei, não, mas eu queria passar para vocês por e-mail. Não aceitamos por e-mail, só por WhatsApp. Eu falei, mas eu não tenho. Senhor, então o senhor tem que vir aqui trazer a guia. Eu falei, mas vocês têm fax? Ela riu de mim, né? Vocês têm e-mail? Não, senhor, só para o WhatsApp. Eu não entendi por que só para o WhatsApp. Estava digitalizado igual. Ia para um e-mail. Entende? É a adoção de uma solução única. Será que a gente precisa ter oligopólios ali também? Não sei. De uma forma, o radicalismo ele poderia se aliar ao jornalismo e, como que eu posso dizer isto, formalmente, fazer
fazer uma ajuda, uma cooperação entre ambos, rolaria? E se tem algum benefício disso, e se quais são os malefícios delas? Poderias me dizer, por favor? Obrigado. Eu penso que sim, eu penso que, embora a minha fala tenha sido crítica com relação ao Assange, ao Wikileaks, eu acho que dentro do espectro político de contras e a favores, os jornalistas têm que estar muito mais próximos dos hackers, dos informantes, das fontes, desses vazadores, do que propriamente do poder consolidado. Então, eu acho que sim, podemos sim costurar coalizões, podemos costurar sim ajudas mútuas entre jornalistas e hackers, ativistas e por aí vai. Falávamos há pouco, antes de começar, que essa conjugação de forças tem permitido que a gente comece a falar sem muito pudor de jornalismo de causa, advocacy journalism, né? Quer dizer, é possível hoje pensar em jornalismo próprio, advogando causas, se afastando, talvez perigosamente, daquele cinturão de objetividade que construímos no século XIX, fortalecemos no século XX? Talvez sim, talvez sim. Então eu vejo como boas as possibilidades de sim, termos parcerias entre uma coisa e outra. O Assange sinalizou de uma maneira muito clara em 2010, tenho certeza que coletivos hackativistas no Brasil e fora estão costurando coisas com jornalistas nesse momento. São saídas, são saídas. Eu alimento também a articulação, ela possa desenvolver e popularizar certas técnicas de proteção de dados, de informação, a popularizar uma outra forma de encarar e usar a tecnologia. Eu acho que é uma articulação muito proveitosa. E eles dois compartilham tanto as disposições hacker quanto as disposições jornalísticas baseadas em uma determinada ética. Eles compartilham alguns elementos. E um desses elementos é a discussão em público daquilo que é de interesse público. Isso é uma coisa que é comum a essas duas linhas duas formas de se lidar com a informação. A preocupação com o público, com aquilo que é público. Me veio aqui um questionamento que é de ordem talvez muito pragmática, talvez baixe um pouco, sabe, o nível do debate para o da operacionalização. A gente falar de jornalismo investigativo é falar eminentemente de interesse público, né? Não que o jornalismo estivesse ou devesse estar dissociado do que é de interesse público, mas falar de jornalismo investigativo parece que dá um peso maior a essa história do interesse público. O que a gente tem visto, pelo menos isso é uma realidade que eu vejo aqui em Pernambuco, mas que eu posso estender um pouco ao Brasil, é que o jornalismo investigativo, apesar de nós termos ferramentas que possibilitassem o incremento da cobertura jornalística com fins ao interesse público, que possibilitasse o exercício ético da profissão, ele esbarra em algo que não é só a formação do jornalista, ele esbarra nas organizações. Principalmente porque no Brasil, apesar da gente termos, ainda bem que a gente tem possibilitado por essas ferramentas tecnológicas a emergência de novos coletivos, de coletivos independentes, mas a gente sabe que no Brasil, eminentemente, a opinião pública ela se forma a partir dos veículos de comunicação majoritariamente comerciais. E aí chega a minha pergunta para vocês. Para que a gente pudesse ter um jornalismo que realmente conseguisse explorar ao máximo essas possibilidades técnicas, o que é que a gente precisaria? Quais seriam esses elementos? Uma revisão, por exemplo, nas redes que regulamentam o exercício da profissão do jornalista, e aí eu vou bem para o âmbito da categoria, tá? Do jornalista, de forma a proteger o jornalista também para poder exercer o seu papel, exercer sua profissão, pensar em novas formas de financiamento, porque os coletivos independentes, eles precisam também de alguma forma ser financiados, porque senão os jornalistas vão acabar não tendo tempo para poder se manter. Qual é, além do que Lula já colocou, né, da discussão sobre o processo de formação, que eu também concordo plenamente com você, da formação desses profissionais, quais são os outros elementos que podem propiciar uma exploração, no bom sentido, ao máximo dessas possibilidades técnicas em prol do interesse público?
que é o teu nome mesmo? Nathalie. Nathalie. Quer que eu fale primeiro? Vocês têm uns 2 dias? Olha, Nathalie, como eu disse antes, são momentos difíceis para o jornalismo em particular, mas para outras atividades também, né? Outras atividades estão desaparecendo por conta de mudanças tecnológicas e mudanças culturais. O jornalismo está na berlinda por um problema de modelo de negócio, mas não só de modelo de negócio, mas também de representatividade, por aí vai. Né? Você toca em 2 ou 3 aspectos que são importantes. Né? A gente vive no Brasil num país em que tinha uma regulamentação profissional que está combalida desde 2009, quando o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, desobriga, para se ter registro de jornalista, você ter uma formação superior na área. Esse é um aspecto. Mas para além desse aspecto mais jurídico de habilitação, nós não temos nenhum órgão, por exemplo, regulador forte, como tem os advogados, como tem os médicos ou os engenheiros, para, por exemplo, caçar registro de jornalismo. Quando o cara faz uma falta grave jornalística. A OAB pode fazer isso. O Conselho Federal de Medicina pode fazer. Nós, jornalistas, não podemos, por uma questão jurídica. Só caça registro profissional quem concede. Quem concede o registro profissional para os jornalistas não é a Federação Nacional de Jornalistas, sob quem está em 31 sindicatos brasileiros. Quem concede é o Ministério do Trabalho. Agora, eu nunca ouvi falar que o Ministério do Trabalho tenha caçado um jornalista. Não vai caçar, não vão entrar nessa peleja. Esse é um aspecto. Então nós não temos, né, nós temos o Código de Ética, que é interessante, foi revisado há poucos anos, né? Mas ele tem dificuldade de ser operacionalizado. Nós temos 31 sindicatos, como eu falei. Eu fiz uma pesquisa há muito pouco tempo atrás, no ano passado, observando como é que funcionam as comissões de ética. Elas não funcionam porque elas não têm visibilidade, porque elas não têm poder de sanção. Então a gente não consegue ter uma autorregulação. Outro aspecto, formas de financiamento. Né? No início eu dizia, eu estou envolvido num projeto sem financiamento, então, muita dificuldade nesse sentido, chama-se GPS-JOR. GPS é uma sigla que quer dizer para a gente governança, produção e sustentabilidade. Nós temos a seguinte ideia: o jornalismo já pode ser e vem sendo produzido para além de um formato de empresa. Coletivos fazem isso, grupos fazem isso, que não visam lucro, visam a sua sustentabilidade. Muito bem, muitas vezes esses coletivos, essas formas não industriais, os americanos chamam de jornalismo pós-industrial, naquele relatório lá de 2013, essas formas já existem, só que são formas que carecem de maneiras claras de financiamento. Então a gente está tentando, né? É um projeto que envolve quase 2 dezenas de pesquisadores de Florianópolis e Joinville. A gente quer, de alguma maneira, discutir com a sociedade de Joinville, que lá a maior cidade do estado não é a capital, é Joinville. Ok? E nós temos relações ali com Joinville, porque ela tem uma escola de comunicação, tem uma indústria jornalística ali. Nós queremos, de alguma maneira, criar um embrião de um modelo que se produza jornalismo local, que não tenha fins de lucro, então é a forma não empresa, mas que tenha uma relação com a sua comunidade. Estamos estudando, estamos fazendo um mapeamento, por exemplo, de iniciativas no Brasil que fazem isso. A Pública tem um mapa de jornalismo independente, outras pessoas estão fazendo isso, a gente está tentando sentir isso e a gente quer, de alguma maneira, construir uma governança social que traga jornalistas e público para discutir jornalismo e para que o público não só financie o jornalismo, mas o público possa construir jornalismo também. Não sei como é que vai se dar essa governança, se eles vão decidir pauta, por exemplo. Se teremos um conselho editorial, é tudo muito ainda, né, inicial. Nós começamos isso em outubro do ano passado. E porque não temos financiamento, a gente está atrasando uma das etapas, que é a etapa das assembleias. Faremos assembleias com jornalistas, faremos assembleias com a sociedade civil, depois vamos juntar, vamos ter um ambiente na internet para discutir isso. Então, é complicado. Mas veja, por exemplo, financiamento. A gente pode pensar muita coisa, né? A gente está sempre pensando como o velho modelo, anúncio publicitário, tempo publicitário, né? Ou governos, depender de governos. Para além disso, temos hoje financiamentos coletivos, temos financiamentos coletivos de reportagem,
podemos pensar em microassinaturas, micropagamentos, mas podemos mexer também em cada uma das nossas cidades. Como? Se fizermos sociedade, se entendermos que, por exemplo, vejam que todo o poder público, de acordo com a Constituição, tem que dar publicidade nos seus atos. Isto é, todo o poder público precisa gastar dinheiro para dar publicidade nos seus atos. E todo o poder público geralmente gasta dinheiro com quem? Com os grandes conglomerados. Imagina se a gente consegue gestar nas cidades leis municipais que prevejam que um percentual desse valor vá para blogs, para pequenos jornais, para rádios comunitárias, para TVs comunitárias, tarará, tarará. Partilha desse dinheiro. Podemos pensar nisso. Em Florianópolis tem um vereador que está tentando fazer isso lá, mas sofre problemas muito complicados. É um estatuto extremamente conservador, dentro da Câmara Municipal é o único vereador, né, são 3 vereadores que são da oposição, de 23. Imagina como é que é. Dentro da Assembleia Legislativa havia um projeto de lei que estava tramitando, que misteriosamente foi retirado de pauta pelo seu próprio autor, e pensava isso para o governo do Estado. Então, esse é um aspecto, mexer na estrutura do poder. Vamos ter leis para partilhas para assegurar financiamento? É uma saída. Sabe qual tem sido uma saída, por exemplo, para coletivos jornalísticos? Antigamente, quando nós tínhamos o Ministério da Comunicação, é recorrer ao Ministério das Comunicações? Não. Recorrer ao Ministério da Cultura, editais de cultura. Que o MINC sempre foi muito mais progressista que o MINCOM. Né? Deu o que deu. Entende? Então, é muito complicado. Por isso que eu brinquei, né? Vocês têm alguns dias para discutir. É extremamente complicado. Agora, é o momento. Nós precisamos estar abraçados, porque a gente está afundando. A gente não é só o jornalismo, sabe? Não são apenas os jornalistas. Se considerarmos sociedade brasileira, sociedade planetária, que jornalismo ainda é uma atividade importante para as democracias, para a pessoa, né? Se nós equilibramos a democracia como o quê? Um regime em que as pessoas tomam decisões, essas decisões precisam de pessoas que estejam bem informadas, e se há um poder, ou formas de poder, que tendem a subsidiar as pessoas dessa informação, isso se chama jornalismo, e se isso ainda é importante, nós precisamos discutir qual o papel do jornalismo e como salvar isso, né? Para não jogar o bebê junto com a água do banho na hora que está esvaziando a banheira. A parte do Marco Zero conteúdo, e na verdade queria dividir uma pequena angústia. Eu ouvi a opinião do Rogério, do Lula também, do Rui. Me impressiona um pouco, vou tentar ser super breve, mas que apesar de toda essa tecnologia que a gente falou aqui, todo esse desenvolvimento tecnológico e do hackativismo, né, a gente tem poucos exemplos nacionais, né, de ações, inclusive ações de parcerias entre os hackativistas e os jornalistas. Me impressiona mais, eu queria falar uma coisa que eu sempre fico me perguntando, não sei se salta aos olhos de todos, como a mim também. Vejo os casos da Petrobras, Alstom de São Paulo, tudo isso. Várias denúncias, várias matérias, desvios de verbas, conchavos e tudo mais. Eu sempre me pergunto o seguinte: o jornalismo sempre esteve presente. Se tem um lugar onde tinha jornalistas, aliás, experientes e acompanhando a vida dessas instituições há muito tempo, era a Petrobras e no metrô de São Paulo. Você tem, às vezes, jornalistas que cobriam essas entidades, essas instituições há 15, 20 anos. Estão lá dentro. E nunca nós ouvimos falar, nunca houve uma investigação, né, a fundo, para que as coisas que a Justiça agora, ou o Ministério Público, eu estou falando da Petrobras e da Alstom, para citar os dois lados dessa moeda, mas falando uma certa omissão do jornalismo, uma omissão do jornalismo investigativo. Né? Eu acho que houve há uma aproximação muito grande entre os jornalistas e o poder, sem que a gente vá fundo ao poder. Né? Talvez o que menos exista de cobertura de poder seja nos cadernos de política. Né? A gente tem um jornalismo declaratório e muito pouca investigação. Digo tudo isso porque, assim, apesar da lei da transparência,
apesar de todos os avanços tecnológicos que a gente tem para fazer pesquisa, apesar da internet, que tem tantos dados, né? A gente agora está fazendo, na Marco Zero, um trabalho de parceria com a Agência Pública de São Paulo, de checagem das informações que os candidatos falam, e não tudo, mas às vezes algumas declarações dos candidatos que são reproduzidas todos os dias pelos jornais, com uma checagem, às vezes, de 2 horas, 3 horas, bem dedicada, claro, usando todos os conhecimentos que a gente tem de checagem, rechecagem de dados. Na internet, você consegue aferir que é uma falsidade o que foi dito. E, no entanto, a gente continua praticando jornalismo declaratório, reproduzindo dados falseados pelas entidades públicas e pelos organismos privados, porque o jornalismo costuma achar que cobrir poder é cobrir o Estado, né? Mas o Estado não é só a entidade o Estado público, né? Você tem relação, a gente sabe que existe um Estado corporativo, né, com as empresas privadas que têm o poder. E me assusta muito que a gente vai a seminários, discute, vê grandes debates sobre jornalismo investigativo, e o que a gente mais nos faz no jornalismo é investigar o poder, né? Eu acho que a gente tem o caso da Estelita aqui, se a gente vai a fundo, e a gente foi por causa dos movimentos sociais que trouxeram à tona isso, o jornalismo fez muito pouco pelo Estelita, né? Quando, lá atrás, o consórcio público envolvia a prefeitura e o governo do Estado discutindo o Estelita, quando a prefeitura foi omissa e não houve uma atuação pública em relação ao Estelita lá atrás, isso não é notícia. Não foi notícia, né? É impressionante, então, essas omissões todas. Aí minha pergunta até que ponto esse jornalismo que a gente pratica, com essa estrutura que eu acho até de certa forma burocratizada, de acompanhamento, o que é que esse jornalismo, como ele pode se associar efetivamente ao hackativismo, ou até procedimentos do jornalismo. Eu acho que concordo com todos que falaram, como o Wikileaks foi interessante ter que submeter, digamos assim, a ética hacker com a ética jornalística, né, fazendo contrabalanços aí, como de repente a gente não precisa discutir o jornalismo até para a gente sair dessa caixinha e ser mais audacioso, atuando não só em parceria com o hackativismo, mas talvez buscando algumas dessas tecnologias, introduzindo o jornalismo um pouco dessa ética, no sentido de ir fundo na discussão do poder e de expor o poder, né? E entenda como eu falo poder, não é poder público só, né? O poder privado, que muitas vezes é aquele que orienta o poder público, né? É um pouco um desafio assim, desse jornalismo, porque eu ouço muito falar de jornalismo investigativo, mas a gente tem investigado muito pouco, né? Apesar de todos os avanços tecnológicos que nos possibilitariam hoje estar investigando tudo. Eu digo isso porque houve um processo recente, a gente fala de judicialização da política, mas eu acho que houve um processo de judicialização do jornalismo. Nesse caso todo do impeachment, o que menos houve foi investigação. Os jornalistas publicavam vazamentos, poucas entrevistas. Alguns desses diretores, você não vê os jornalistas procurando os diretores. Eu leio um dia desse, vi que parece que existem 50 diretores da Odebrecht só, ou são 50 da OAS, são 50 diretores que estão na lista de relação. Você não vê os jornalistas procurar nenhum deles. Quer dizer, o básico a gente não está fazendo, né? E isso talvez nos diga que a tecnologia ela é muito importante, mas antes da tecnologia vem a política, né? E não é só o jornalismo político, mas a política do jornalismo, né? Eu diria que essa aproximação é fundamental nesse momento. Essa aproximação entre o jornalismo que investiga e a disposição hacker. Porque a disposição hacker ela é sobretudo revolucionária. Ela é extremamente contestatória e ela procura colocar a limpo as informações do poder, justamente, né? Bebendo em uma série de tradições que pensam que a informação é melhor circulando. Eu acho que é também um grande desafio esse, sabe, Lécio? Porque grande parte desse diagnóstico que você fez muito bem aí, ele advém de uma ruptura do fazer jornalístico, das instituições jornalísticas, da forma de se hierarquizar a informação, de pensar o que é
de interesse público, aquilo que é relevante. Houve uma ruptura dessa forma de se proceder com o restante da sociedade, com as demandas da sociedade. Isso foi operado, no meu entender, foi operado pelas instituições, por uma série de razões que envolvem razões comerciais e políticas, né? Que envolvem interesses políticos. Então, essa eu acho que é um trabalho de reconstrução das origens que deram sentido à necessidade do jornalismo. E eu acho que uma das linhas de fuga, assim, uma das fontes que podem trazer uma retomada dessa orientação histórica das origens do jornalismo é o hackativismo. Eu não diria o hackativismo, eu diria que é a disposição hacker. E eu prefiro utilizar o termo disposição hacker ao invés do hackativismo, porque a disposição hacker é uma disposição de programação, de intervenção no mundo. A disposição hacker é uma coisa muito maior do que o hackativismo. É uma coisa que todo mundo pode ter, não somente quem programa, nem somente quem trabalha com linhas de código, etc. É uma disposição de intervir no mundo. Essa disposição de intervir no mundo, de fazer a diferença, não somente de fiscalizar o poder, de expor o poder, mas de intervir no poder, de mudar o poder, de fazer uma alteração na constituição da linguagem do mundo, isso é disposição hacker, isso é de uma virtuosidade muito ameaçadora. Essa é uma ideia perigosa dentro dessa governamentalidade em que a gente está. Então, é essa linha, é esse gancho que eu acho que é o que é mais interessante para a manutenção do jornalismo como um campo profissional e como um campo político, a manter isso aí como relevante. Essa é eu penso que é uma das esperanças para manter o jornalismo como algo relevante, é essa aproximação com uma demanda que é anterior e que hoje se apresenta, se atualiza na disposição hacker, sabe? Eu acredito muito nessa conexão, é algo que eu trago para a minha prática profissional, é uma coisa que eu tento trazer para a prática pedagógica, é uma experiência no sentido pré-moderno, inclusive, porque a ideia de experiência ela foi muito colonizada pela ideia de experimento. As coisas funcionam, você testa, funciona, pá. Isso é experimento e isso tomou conta da ideia de experiência. Mas a ideia de experiência ela é mais virtuosa, ela é mais rica, ela se projeta para um perigo. Inclusive a experiência é uma palavra que vem da mesma origem da palavra perigo, né? Do peligro, de todas essas coisas aí. E eu acho que essa conexão ela é perigosa. Ela precisa se dispor, se expor. A experiência tem a ver com se expor. E isso, pensando o jornalismo como um campo profissional, como um campo político e como um campo de intervenção, é da ordem do dia a necessidade dessa exposição. De se colocar no perigo de se tornar, de ter essa aproximação com a disposição hacker. Deu para entender? Eu concordo com tudo que o Lula disse, Laércio, e também com o seu diagnóstico, né, que realmente, né, a gente precisa fazer uma meia-culpa, a gente de uma maneira geral, jornalistas, né, o jornalismo não vem fazendo jornalismo há muito tempo, e isso tem feito com que haja o quê? Um descolamento dessas práticas, desses coletivos que vêm fazendo jornalismo, e tem Marco Zero, tem Brio, tem Aos Fatos, tem Lupa, tem Pública, lá em Florianópolis a gente tem Desacato, tem Farol Reportagem, tem Catarinas, que é portal feminista, tem muita coisa que está surgindo, e tudo isso é muito bom, porque isso fertiliza. Claro que esses caras, todos esses pequenos agentes, eles não têm o poder dos grandes conglomerados. Não tem, mas eles acabaram de nascer, e a gente tem pressa, né? A gente tem pressa para que vire o jogo. Vai demorar um pouco, mas eu não tenho dúvida de que essas práticas irão contagiar, né? Cada um desses conglomerados, e alterar um pouco da sua rotina, ou, né, perder um pouco da sua, né, do seu raio de ação, porque já não fornece aquele jornalismo que está satisfazendo aquela comunidade, e o outro está, e por aí vai. Né? Eu sou muito otimista, mas eu acho que nós estamos ainda no começo. Nós ainda realmente fazemos ainda muito pouco. Nós não usamos muito do potencial tecnológico que temos. E também não fazemos, eu acho que, e aí é muito empírico, né, do que eu vejo, não nos associamos muito aos hackers
Porque nós jornalistas temos travas tecnológicas, vivemos muito o nosso mundo, com os nossos egos, nas nossas rotinas, temos medo de perder o nosso espaço. É uma grande besteira tudo isso, né? Nós precisamos buscar aliados, é o momento de buscar novos aliados, sabe, de se desarmar e ver o mundo com olhos mais livres, porque hackear não é destruir, hackear é aperfeiçoar, é reprogramar, né? É possibilitar mudanças dentro da sociedade. Essa disposição hacker de que falava o Lula antes. Cada um de nós pode ter isso, né? Como é que eu posso contribuir para mudar, né, a minha coletividade, meu bairro, minha rua, meu beco? Como é que eu faço isso? Como é que eu contribuo? Um levantamento recente mostrou que apenas 4% dos pedidos de acesso à informação eram feitos por jornalistas. A maioria das pessoas que pedem informação pública não é jornalista. Então a gente está usando pouco, como disse o Laércio. Nós precisamos usar mais. A lei diz o seguinte: você fez um pedido de informação, eles têm 20 dias para te responder, prorrogável por mais 10. Claro que às vezes eles se perdem no tempo, mas eles têm prazo para isso. E é muito fácil fazer pedido de informação, né? Nas escolas de comunicação a gente já ensina os alunos a fazer isso. Já tem reportagem lá, pelo menos na UFSC, que a gente faz isso. Reportagem em jornal laboratório que a gente faz com lei de acesso à informação. É um tipo de coisa que dá para ser feita e é fácil. É um aspecto, para além das questões tecnológicas. Tem também ali software de raspagem de dados, para fazer visualização de dados. Antes de chegar na programação, dá para a gente fazer muita coisa. Já é possível. Eu penso cada vez mais, na minha modesta opinião, de que não teremos soluções mágicas e soluções no singular. Teremos muitas pequenas soluções que, conjugadas, podem levar a alguns cenários, né? Você tem razão quando você diz que, olha, grande parte do que a gente pega de informação, do que a gente consome de informação, vem dos grandes conglomerados, e a gente ainda está muito dependente disso. Esses grandes conglomerados ainda eles projetam uma sombra muito grande sobre os coletivos, o jornalismo independente. Como fazer? Uma coisa para se fazer o quê? Nós precisamos fortalecer o jornalismo independente. E fortalecer o jornalismo independente de maneira prática. Como? Replicando nas redes sociais, entrando com dinheiro, entrando nos microfinanciamentos, apoiando, né? Se a gente acha que o jornalismo independente vem fazendo um jornalismo que nos satisfaça para além dos grandes conglomerados, ora, a gente precisa mudar de seletor. E mudar de seletor é o quê? É apoiar esses caras. Nós precisamos apoiar esses caras, para além de, né, só falarmos bem deles, né? Como é que a gente pode ajudar eles? Né? Tem assinatura, R$10 por mês, 5, 20, doação, não sei, maneiras. Outra coisa também que eu imagino, que esses grandes conglomerados, Google, Facebook, Amazon e todos mais, eles estão crescendo de uma maneira avassaladora, perigosamente avassaladora, não só para nós usuários, para também os estados-nação. E os estados, eles vão, de alguma maneira, se rearranjar para cortar um pouquinho das asas. Isso já aconteceu com a própria Microsoft. Lembra? Quando a gente chegou a uma taxa de embarque de Windows dentro dos hardwares que era alarmante. E aí, Bill Gates foi enquadrado em quê? Em violação de lei antitrust, Então, eu acho que a gente vai ter esse tipo de reação em breve. Espero que seja logo, antes que os governos sejam engolidos, né, pelos grandes conglomerados. Professor Rui, obrigado aí mais uma vez. Foi bom, gostei da dinâmica. Foi bem produtivo.